Abra comigo em Efésios capítulo 5, a partir do verso 17. Já estamos chegando ao final deste livro maravilhoso que nós temos aqui, domingo após domingo, entrado um pouquinho aqui nas palavras do apóstolo Paulo aos irmãos da Ásia Menor, a igreja de Éfeso. Tem sido precioso. Domingo passado falamos um pouco acerca de voltarmos para Cristo, a fim de termos uma vida completamente santa, entregue a Ele, cuidados com o que falamos, o cuidado da forma como nós nos posicionamos e a postura que nós precisamos ter como cristãos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. É por isso que agora Paulo, ainda nesse mesmo capítulo, a partir do verso 17, nós iniciaremos a leitura, por gentileza, até o verso 20. Abra aí, Efésios 5, do 17 ao 20. Qual é a vontade de Deus? Vamos entender? Todos acharam? Diz assim: por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo dando graças ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar para que o Senhor mais uma vez comunique a sua vontade a nós. Pai, queremos agradecer o Senhor por sua santa e preciosa palavra, lida aqui nesta tarde, crendo nós que o nosso coração já está completamente aberto para receber esta palavra que é viva, eficaz, poderosa e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. É a tua palavra que divide a alma do espírito, junta da medula, também apta para discernir os nossos pensamentos e todas as intenções do nosso coração. É a tua palavra. Oramos para que sejamos encorajados, fortalecidos nesta tarde por meio dela, em nome de Cristo Jesus. E você diz amém, e pode aplaudir mais uma vez o Senhor nesta tarde, para a glória do nome dEle. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, talvez um dos maiores dilemas que nós temos na atualidade, neste mundo contemporâneo, é sabermos qual é afinal a vontade de Deus para nós. Quem nunca se viu pensando assim: Deus, o que o Senhor tem para mim? E talvez a gente até dá alguns sinais de algumas habilidades que são percebidas a partir de algum dom que recebemos. Talvez você já ouviu algum elogio, alguém dizendo acerca de alguma habilidade, destacando ela: meu irmão, você é tão calmo, você é tão equilibrado e serene. Talvez, serene não, sereno. Vai sair aí, daqui a pouco, corta. Sereno, tranquilo. Talvez você seria um ótimo pastor, uma ótima pastora. Talvez você daria para um ótimo psicólogo. Você tem tanta paciência de ouvir, você olha no olho, você gasta tempo. Talvez você não é essa pessoa que eu estou referindo, e o contrário dela, uma pessoa muito agitada, mas extremamente criativo, falante, comunicativo. E talvez alguém diga para você: talvez você seria um grande pregador da palavra. E nós vamos absorvendo a partir desses adjetivos, talvez uma tentativa de descobrirmos qual é de fato a vontade de Deus
para nós. E por isso nós gastamos muito tempo em oração. Nós enfrentamos a nós mesmos para percebermos qual é de fato o propósito da nossa vida. Seria muito pequeno e muito pouco compreendermos que o propósito da nossa existência é apenas casarmos. E depois que casarmos, e aí? Qual é agora o sentido do propósito? Outros pensam que é conquistar o inconquistável, é chegar em lugares que jamais, talvez eu e você, imaginamos um dia chegar. Talvez quando chegarmos ali, no topo do Everest, vamos pensar, chegamos, e a pergunta ficaria mais uma vez, e agora que chegamos, qual é o propósito da nossa vida? Ou qual é a vontade do Senhor? É por isso que no afã e no desespero de descobrirmos qual a vontade do Senhor, é que erramos muito, tomamos decisões precipitadas, entristecemos, forçamos porta, atravessamos lugares que não deveria, tentamos sustentar talvez algo apenas por aparência, talvez temos que adaptar aquele tipo de processo que não é natural, mas porque talvez seria ali a vontade de Deus para nós, e começamos a incorrer na ideia da comparação. Talvez a vontade de Deus é que eu seja como ele, como ela, como alguém que eu tanto admiro, e aí começamos a perder até os cabelos da cabeça e desesperamos para saber qual é a vontade de Deus para nós. Quem aqui não gostaria de saber exatamente a plenitude da vontade de Deus para a sua vida? Irmãos, não existe um ser humano sequer que não pense o propósito da sua própria existência. Ok, eu falo muito, mas qual que é o propósito para que eu falasse tanto? Será que Deus quer me usar onde? Será que Deus tem o que para mim? Por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci no Brasil? Por que eu sou filho do meu pai, filho da minha mãe? Por que eu tenho essas características? Deixa eu te dizer, o primeiro ou a primeira resposta que eu e você precisamos ter nesta tarde de domingo é: nós fomos feitos primariamente para a glória de Deus e para o louvor do seu nome, porque Deus nos escolheu para o seu louvor, é que Ele nos recheou e nos habilitou de capacitação, características singulares que possuímos, como essas que nós desfrutamos. Mas não é sobre esta vontade específica que eu queria falar com você. O apóstolo Paulo, depois de corrigir duramente a igreja da Ásia Menor, ele começa agora a explicar qual é a vontade dele para aquela igreja ou para o seu povo. Gente que não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Gente que não tem propósito de vida, não vive de propósito, não é intencional, é levado nas ondas do mar. Alguém que começa a viver os devaneios da vida, vai para longe nos pensamentos, não tem foco, não tem propósito, começa coisas sem terminá-las, inicia-se um curso, tranca o curso, começa uma outra atividade, para imediatamente, desanima, porque não sabe o propósito de Deus para a sua vida. Mas antes da gente saber de forma peculiar e pessoal o propósito único da nossa existência, nós precisamos conhecer qual a vontade do Senhor, independentemente da nossa vontade. E aqui começam os conflitos, porque a vontade de Deus para a vida do homem e de uma mulher nunca é talvez semelhante à vontade daquele homem desejado por ele mesmo.
É por isso que começamos a viver os conflitos. Queremos A e Deus diz B. Queremos a direita e Deus diz vai para a esquerda. Queremos a esquerda e Deus diz vai para a direita. Queremos subir e Deus manda descer. Queremos correr e Deus manda parar. Queremos parar e Deus manda correr. Queremos ficar calado e Deus manda falar. Queremos calar e Deus manda falar. E por isso não compreendemos. Quem aqui não quer saber a vontade de Deus? Todos nós desejamos saber e desejamos ardentemente. É por isso que ele começa nos versos anteriores: tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem. Isso é a primeira coisa que nós precisamos entender. Cuidado na maneira de viver. Nem toda vida que se vive feliz é uma vida com propósito. Você não foi chamado para viver feliz. Você foi chamado para ser fiel. E aí é uma diferença. Porque quem é fiel é feliz em todo o tempo. Porque a felicidade não está na circunstância, mas em uma pessoa. Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que viver de forma fiel é ter paz em meio à tempestade. É se alegrar quando o fruto da figueira não floresce. É entender que ainda que o produto da oliveira minta, você confia. Ser fiel é muito mais melhor de bom do que ser feliz. Vocês conseguem compreender isso? Porque não se vive para ser feliz, se vive para ser fiel, já dizia minha avó. Então tomem cuidado, porque essa história de buscar o caminho da felicidade, há caminhos que para o homem parecem serem bons, mas o fim é de ruínas. Se te faz feliz, vai assinado Satanás. Não tem problema, você tem que ser feliz. Você tem que curtir, não fica se limitando. Foi isso que a gente aprendeu na semana passada. O cristão não vive uma vida em busca da felicidade, porque nós não corremos atrás da felicidade, nós recebemos a verdadeira essência do que é sermos felizes. Bem-aventurado sois vós que receberam o próprio Cristo em vocês. E ele diz assim também: não vivam como os tolos. O que o tolo faz? Tolice, burrice. O tolo, ele é refém do seu próprio prazer. Ele busca o prazer em primeiro lugar. Os gregos já viviam assim: vivamos, comamos, porque certamente nós morreremos. Na década de 60 para 70, isso mudou. Passou a ser sexo, droga e rock and roll. Na pós-modernidade muda também essa máxima. Não é mais sexo, droga e rock and roll, agora é o meu corpo e as minhas regras. Que corpo? O que você não fez nada para ter, mas apenas recebeu? Que regra? Se tudo que você possui é porque você ganha, você não tem nem o próprio corpo e nem as suas regras. Deus é dono do seu corpo e Ele é quem estabelece as regras. Então isso já começa a inferir que a vontade de Deus não é nosso. Meu corpo quer droga, sexo, prazer, mas Deus diz: santifique, fuja da aparência do mal, guarde os teus olhos, andem retamente. Começa a machucar a gente. Então descobrir a vontade de Deus pode ser um achado para a sua vida, mas pode ser o caminho de uma grande dor, e vale a pena passar por ela. Entenda isso. Não como os tolos, mas como os sábios, aproveitando e remindo bem o tempo. Tem gente que tenta descobrir a vontade de Deus
através de tantas coisas secundárias que perde o prazer do caminho. É assim, ó. Se um dia eu for pastor e pregar, eu vou ser tão feliz. Aí a pessoa deixa de ser pastor no dia a dia, porque ela acha que a ideia do pastoreio se resume a esse momento aqui de 50 minutos. Eu quero pregar ali, olha que legal, deve ser gostoso você ficar ali e pregar e aparecer na televisão. Aí o processo do pastoreio, que é ordinário, cotidiano, laboroso, moroso, delicado, difícil e prazeroso ao mesmo tempo, que é no dia a dia, a pessoa não gosta de viver. Então ela começa a colocar expectativa final da vontade de Deus para a vida dela, aqui em um momento, e começa a desprezar os privilégios e as oportunidades de pastorear, quando ninguém está vendo ela. E ela se tornará uma pessoa infeliz quando ela chegar aqui, porque ela vai ver que aqui não é nada, se não for vivido de verdade lá fora. Quantos conseguem entender isso? Descobrir e discernir a vontade de Deus para nós é algo precioso e maravilhoso. Viva o processo, desfrute do processo, goze do processo, se alegre dentro do processo. Não fica esperando aquele dia, aquele momento para ser feliz. Experimente a fidelidade agora e seja em Cristo Jesus alguém feliz agora. E Paulo começa a dizer assim: faça e cuida bem do seu tempo, porque os dias são maus. Então não fica perdendo tempo em trazer para a sua vida, em construir um império terreno que vai ser destruído. Isso também não quer dizer que você deve negligenciar as áreas da sua vida, pelo contrário, mas trate as áreas da sua vida sem colocar naquela área o seu coração, mas deposite a esperança do seu coração na eternidade, onde a traça não podem corroer. Os dias são maus, e se os dias são maus, não dá tempo da gente ficar perdido. Irmãos, o que tem gente perdida aí, você já assistiu, você que é mais maduro, você que tem mais experiência, você lembra de uma novela que tinha o Tonho da Lua, que tinha a Rutinha, era gêmea, e ele ficava assim, você lembra? Ele hoje até mexe com circo, né? É Marcos Frota que ele chama, né? Você não vai saber porque você é crente, você não assistia a novela, por isso. Mas sabe, parece que a gente está assim, perdido no mundo da lua, sem propósito nenhum de existência. Não desenvolve, não amadurece, não cresce, não multiplica, não floresce, não ensina, não cuida, não pastoreia, não edifica, está inerte, parece uma água parada, alguém que não fede nem cheira. Irmãos, como é triste alguém viver assim. Quando Jesus chegou perto de uma figueira, junto com os discípulos, eles atravessaram um campo, ele olhou para a figueira e falou assim, uai figueira, cadê os figos? Talvez eu imaginando a minha história, Senhor, o Senhor me criou e criou as estações, o Senhor não está vendo que não é tempo de eu dar figo? Ele falou, é verdade, faça um negócio para mim, Senhor, morre. Mas como assim? Não era tempo de dar figo, e ele requereu dela figo. Não era tempo dela estar estéril, isso sim. Porque o propósito da figueira era dar figo. O propósito do homem é o quê? Glorificar a Deus. E se não está glorificando, ele vai falar assim, morre. Você não veio aqui para essa terra para comer, beber, dormir e ir embora não, meu filho. Arregaça essa manga, vamos trabalhar.
Vamos cuidar, vamos pastorear, vamos incentivar, vamos saquear o inferno, vamos viver para a glória de Deus, vamos desenvolver, vamos evoluir, vamos descer na olaria de Deus, vamos viver o sobrenatural. Para com essa inércia na sua vida. Miséria. E crente que não trabalha, repete comigo, dá trabalho. Fala assim, crente que não trabalha, dá trabalho. Consegue entender isso? Dá trabalho. É alguém que não sabe o propósito da existência. Então, ao invés dele trabalhar para Deus, ele atrapalha o trabalho de Deus. É alguém que pesa a família. É alguém que esquenta qualquer ambiente, separa pessoas, divide propósitos, rebela contra tudo e todos. É alguém que só reclama da vida, não tem propósito de existência. Reclama de tudo, é fofoqueiro, é rabugento, chato, parece uma máquina de lavar um tanquinho estragado, fica assim, não dá nenhuma alegria para o propósito de ninguém. É alguém que só suga, parece as irmãs de Provérbio, um nome chama dá e a outra dá, só quer chupar, só quer arrancar, é o vampiro da igreja, suga a força da liderança, suga a força do irmão, suga a força de todo mundo. É alguém que onde passa deixa um rastro ali de destruição, de devassidão, escandaliza o nome de Jesus, separa pessoas, é rabugento, é alguém altivo, soberbo, é alguém que não presta nem para viver o propósito. Meu Deus! Sacode essa figueira aí, Jesus, para ver se sai um figuinho. Irmão, você não tem medo de ficar seco, não? Você não tem medo de Cristo pedir conta da sua alma e você não ter nada para prestar? Você não teme esse dia, não? Que ele fala assim, cadê os frutos que eu mandei você multiplicar, as almas, cadê o cuidado, cadê a música que eu mandei você escrever, cadê o sermão que eu mandei você pregar, cadê a escolinha que eu mandei você cuidar, cadê o ensino que eu mandei você ensinar, cadê isso, cadê aquilo? Você vai falar assim, Jesus não estava na estação, estava difícil. O senhor entende, né? Brasil, economia regredindo, recesso, aquela indefinição. Irmão, olha só, eu estou para casar, eu cheguei no lugar para fazer um orçamento de um lugar, aí o cara falou assim, não, pode deixar que eu te mando orçamento, para mim e para a Fernanda. Aí na hora, a gente falou assim, vai mandar rápido, né? Depois de tempos, a Fernanda cobrou e falou assim, não, porque minha avó está passando mal. Aí depois falou assim, é porque a gente não sabe, né, quem que vai ganhar as eleições, por isso que o orçamento vai variar. Eu falei assim, está querendo trabalhar? Não está. Eu estou querendo saber quem que vai ganhar, quem que não vai. Lógico, oro pelo meu Brasil, faço o meu papel de cidadão brasileiro, mas o importante não é quem ganha a eleição, o importante é se esta nação serve e pertence ao Senhor. E a palavra diz que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, não cujo presidente é A ou B. É isso que nós precisamos ter. Eu não dependo unicamente de um presidente, eu dependo de Cristo, eu dependo de Deus, eu dependo do poder dEle. Sem cuspir. Isso não me exime de não ser um bom cidadão, de não averiguar e de não avaliar tudo, pelo contrário. Mas eu não devo colocar a minha expectativa nessas coisas. Vamos lá, verso 17, por esta razão não sejam insensatos. Sabe o que é essa palavra insensato? Sem sensatez, insano. É alguém louco,
Tem gente vivendo como se fosse louco. Tem gente vivendo como se Cristo não fosse voltar. Cuidado. Mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Irmãos, isso aqui foi Paulo falando para os irmãos da Ásia Menor. Mas tem gente que nem tem interesse de saber qual a vontade de Deus. Que é pior. Vive como se Deus não tivesse vontade, mas ele pensa só na vontade dele. Deixa eu te contar, chuchu, docinho. Para o caixão onde eu e você vamos, não tem gaveta. A gente morre para usar roupa de marca, para lá, é no máximo um terninho com a ombreira mais larga. É para lá. Não bate na madeira não. Se tem uma coisa que a gente tem que ter certeza é da morte. Não leva carro, não leva caça, não leva viagem. Ah, mas eu vivi e desfrutei. Aí a pergunta é, para onde que vai agora? Porque agora que a vida começa, depois da morte. E nesse lugar é eterno, não tem fim. Ali não acaba não. Então o caminho para a eternidade é decidido aqui. Ao homem compete uma única morte. Uma única vez. Quantos conseguem compreender isso? Você foi feito para a glória de Deus. Então viva para a glória dele. O que você tem que fazer para viver para a glória dele? Se aperfeiçoar? Vamos embora. Lê mais, leia. Ora mais, ore. Se inscrever aqui para ser um diácono, sirva. Pastorear, pastoreie. Ser o melhor médico, o melhor pintor, o melhor engenheiro, faça para a glória de Deus. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aí você pensa assim, olha o contraste, parece que Paulo tem a habilidade de contrastar os assuntos. Do nada parece que ele entra assim, não se embriaguem com vinho. Qual que é a relação toda? Existia um culto a Dionísio naquela época. E o que eles faziam nesse culto chamado Doca, a Dionísio? Eles bebiam os vinhos fermentados, e chegava um momento daquele culto a Dionísio, que eles começavam a incorporar danças, vozes e efeitos por meio da loucura da embriaguez. Tiago, mas e aí, qual que é a relação com a vontade? Era naquele momento, embriagado e tomado daquele vinho, e possuído por espíritos estranhos, que eles começavam a ouvir qual era a vontade dos seus deuses para eles. É por isso que no meio de algumas coisas ocultas, é na manifestação ali, que as autoridades daquele povo começam a falar o que eles têm que fazer. Aí começa a aparecer as oferendas, o que eles têm que sacrificar. Começou a entender? É naquela manifestação daqueles cultos. E aí a pessoa começa a fazer isso, a prejudicar outras, porque aquela entidade pede um cabelo, pede um pedaço de roupa, pede sangue, pede ofertas, pede sacrifícios, e aí começa o mal, porque eles estão tentando descobrir a vontade de um Deus com D minúsculo. E qual é a vontade desse Deus com D minúsculo? Tragédia, iniquidade, devassidão, orgia, porfia, glutonaria e tantas outras coisas. Então Paulo sabia do contexto pagão dentro desta igreja, e ele começa a dizer assim, não se embriaguem com vinho, cuidado. Olha só, pois isso leva a devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo.
Você já percebeu, e eu falo por mim, infelizmente eu já vivi isso. Às vezes eu tinha uma semana inteira antes da conversão difícil. E aí o que eu fazia? Vou tomar uma, para ver se eu relaxo, para ver se eu acho o rumo de casa, para ver se eu coloco a cabeça no lugar. É o meu culto a Dionísio naquela época. Há 15 anos atrás. Então as pessoas começam a buscar o sentido do propósito aqui. Uma pessoa que não consegue passar um final de semana sem se embriagar. É o desespero na tentativa de tentar encontrar propósito. Na verdade, ela está querendo tirar uma dor. Na verdade, ela está querendo um certo alívio produzido por aquela substância momentânea, um analgésico, porque ela talvez perdeu o propósito da existência. Por isso Paulo diz, não se embriaguem, não é desta forma, é encontrando o sentido da vida, e ele está não nos vinhos, mas quando somos cheios do Espírito Santo de Deus. Ah, irmão, ser cheio do Espírito Santo é maravilhoso, é andar na direção que Deus tem para nós. É ser satisfeito na sua presença, é não depender de nada, de substância, de nada do lado de fora, mas ser completo do lado de dentro. Quantos conseguem entender isso? E por isso que Paulo orienta esta igreja, quer descobrir a vontade de Deus? A primeira coisa, não viva a sua vontade. Olha só o que ele diz: mas deixem-se encher do Espírito. E quando somos cheios do Espírito, aí ele começa a falar qual é a vontade de Deus. Falando entre vocês com salmos e hinos e cânticos espirituais. Proclamem a palavra. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Proclamar, viver a palavra. Alguém que está cheio da palavra é alguém que entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Você já conversou com alguém cheio da palavra? Irmão, dá vontade de você ficar o dia inteiro do lado da pessoa. Ele não é otimista não, ele tem fé, é diferente. Ele não é positivista não, ele é realista, mas ele vive o verdadeiro sobrenatural. Parece que Deus dá a capacidade dele enxergar além do natural. É alguém que olha para as circunstâncias e consegue achar qualquer saída em Deus. Não, parece, você começa a ficar até irritado. Irmão, você não desfalece, não esmurece, você não murmura, não murmuro. Mas é porque eu também consigo ver que Deus está no controle de tudo, Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Parece que Deus abriu a visão dele ou dela, que ele não consegue apenas lidar com o natural. Ele está tão atuado em Deus no mundo sobrenatural, que o que ele vê aqui não pode limitá-lo. Vocês conseguem compreender? E ele começa a cantar. Essa era uma forma desses irmãos repetirem o que era feito no passado. Eles cantavam os salmos quando eles se reuniam, quando eles se encontravam. E o que salmos fala? Dos atributos de Deus, da grandeza de Deus, da soberania de Deus. Então Deus quer que a gente viva assim, falando, cantando, movendo, proclamando. Porque quando fazemos isso, trazemos esperança ao nosso coração, somos renovados. Quero trazer à memória aquilo que pode me trazer a esperança. Amém? Quantos conseguem compreender isso? Uma mente cativa ao trono da graça. Ele continua cantando e louvando com o coração ao Senhor.
A vontade do Senhor para a nossa vida é que a gente o glorifique de todo o nosso coração. E a Bíblia diz que aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Deus sabe quando nós o amamos. É fácil falar que você ama, difícil é viver a sua vontade em amor a Ele. E a sua vontade às vezes é contrária à nossa vontade. Por exemplo, ser marido de uma só mulher. Imagina o casamento vivendo crise, e você tem que viver isso. Não ser dado ao vinho, não amante do dinheiro, não viver em porfia, não viver em orgias, não viver em glutonaria. Imagina viver essa vontade quando você se limita aos seus prazeres para viver os decretos de Deus. Você está dizendo: Deus, eu te amo, não só de palavra, mas de todo o meu coração. Glória a Deus. A vontade de Deus para nós é que guardemos o seu mandamento no nosso coração, para não pecar contra Ele. Lâmpada é a sua palavra para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Então faça isso louvando ao Senhor de todo o coração, dando sempre graças por tudo. Pai, eu te dou graça. Obrigado por viver esse momento, obrigado por viver esse luto, por mais que não desejamos. É ser grato. Quando eu perdi uma pessoa que eu amava muito, eu entendi: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor não dá nenhum fardo que nós não possamos suportar. Deus, eu te dou graça por esse momento. Irmão, você quer uma verdadeira chave aqui? Isso sim é chave, é ser grato ao Senhor em todo tempo. Hoje é arroz com feijão, Pai, te dou graças. Hoje tem bife, Pai, te dou graças. Hoje você foi confrontado, Pai, te dou graça. Amanhã você foi elogiado, Pai, te dou graça. Ser grato em todo momento. Obviamente que ser grato não nos limita da gente querer crescer e desenvolver. O nome disso não é gratidão, o nome disso é comodismo. Aquela pessoa que nunca desenvolve, ela nunca cresce, ela nunca amadurece. É alguém que é sempre dependente de leitinho, vive de chupeta. Tem que ninar assim o tempo todo. Dá-me neném, Jesus vai te buscar. Sabe? Não, irmão. Apruma esse corpo, meu filho. Vamos para cima. Vamos viver o que Deus tem para a gente. Porque quem foi ferido pela cruz não pode ser ferido por mais nada. Já dizia aí um pirralho: quem foi ferido pela cruz não pode ser ferido por mais nada. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus para nós, que vivamos para o louvor da sua glória, lavando roupa, trabalhando, estudando, cultuando, lendo, aprendendo, praticando boas obras, fazendo tudo. Tiago, mas ficou estranho, parece que não tem um método. Não. Por isso que muitos se perdem, tentando achar o método. 7 passos para ser feliz, 8 passos para a verdadeira prosperidade. Não, dê um único passo na direção de Deus, e você saberá o propósito dele para a sua vida. Um único passo. E a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. E não acrescenta dores.
Mas antes disso, o que ele diz? Sede transformados pela renovação da vossa mente. Para conhecer a vontade de Deus, a mente tem que sofrer uma metamorfose, uma metanoia, uma mudança. Você não descobre a vontade de Deus agredindo ela por meio da sua e da minha vontade. Deus não se incomoda com beicinho. Deus não tem medo de careta. Deus detesta filho pirralho, chiliquento. Jesus, a palavra está muito dura. Você achou? Vocês viram que eles saíram, né? Vocês não querem também, não? Não. Para onde, Jesus? Nós iremos, se só o Senhor aqui tem as palavras de vida eterna. Nós vamos para onde? Nós vamos caçar o que aí fora? Tem nada aí, irmão. Tudo é ilusão. Eu não quero ser pisado por Satanás, e nem viver refém, escravo dele, escravo do prazer, escravo de mim mesmo, não. Mas como Paulo, eu quero proclamar. Hoje eu estou cuspindo, viu? Eu quero proclamar dizendo: hoje eu esmurro o meu corpo, o reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado a muitos, não venha eu mesmo ser repreendido. Irmão, olha isso, viver a vontade de Deus é esmurrar o corpo, é ver ali, uma canela de fora e virar, é ter a oportunidade de adulterar e ser fiel, é tirar o dedo do Instagram de madrugada, é abandonar pornografia, orgia. Viver a vontade de Deus é esmurrar a própria vontade, é ter vontade, mas não cumpri-la, é ser santo, separado, sacrificar o corpo, a vida, a devoção, a entrega a Cristo. Viver a vontade de Deus é para homens e mulheres maduros, menino que vive dependendo de si mesmo, criança rabugenta que vive querendo fazer as suas próprias vontades. Por isso que não cresce, por isso que não desenvolve, por isso que não floresce, é refém do espelho, é refém do prazer, é refém das vontades. Qual a vontade de Deus? Essa aqui, fazer a vontade dEle em todo tempo, de coração, louvando, cantando, dando graça, servindo, multiplicando, exaltando a Ele para sempre.